Assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, Fabrício Queiroz, afirmou ao Ministério Público que fazia o gerenciamento financeiro, foi essa a expressão, o uso entre aspas, tá? De valores recebidos pelos demais servidores do gabinete esse da Assembleia Legislativa do Rio, porque agora Flávio Bolsonaro tem mandato de senador. Em defesa apresentada por escrito, ele negou que tenha se apropriado desses valores que, pela sua versão, eram usados posteriormente para ampliar a rede de colaboradores que atuavam junto à base eleitoral do parlamentar fluminense. Afirmou também que, como acreditava estar agindo de forma lícita e dispunha da confiança de Flávio Bolsonaro, abre aspas, nunca reputou necessário expor, fecha aspas, o chefe no que chama de arquitetura interna do mecanismo. Essa é a primeira vez que Queiroz apresenta seus argumentos ao Ministério Público do Rio. Ele é alvo de uma investigação criminal desde que o COAF identificou movimentação atípica em sua conta bancária no valor de R$1.200.000 no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017, portanto no período de um ano. Queiroz falou, Joel. Não estava comprando carro, não? O que aconteceu com os carros, vendendo carros? O que aconteceu com aquela história ali, né? Bom, sabemos... Ele diz, na verdade, que, vamos ser claros, ele diz que ele fazia negócios com carro, ele chega a dizer nessa manifestação ao Ministério Público que fazia todo tipo de negócio, vendia objetos e coisa e tal. Então, a versão dele é que... Cada vez aparece um novo elemento aí do funcionamento desse, como ele chamou, mecanismo que estava em jogo aí, querendo, portanto, aí aumentar, digamos, a eficiência, né, conseguir contratar mais colaboradores aí para o gabinete do Flávio Bolsonaro, colaboradores informais. Agora vai ser interessante saber, né? Quem foram esses colaboradores informais contratados com essa mesadinha do salário dos assessores formais do gabinete. E deixa o questionamento também. Se o objetivo do Queiroz era ter um gabinete mais funcional, mais eficiente, por que ele não fazia com que os funcionários, os assessores formais, aparecessem para trabalhar e fizessem um trabalho direito? Por que ele tem que tirar uma parte do salário de várias pessoas que, ao que tudo indica, não trabalhavam, para contratar outras pessoas que a gente nem sabe quem são? Faça os assessores formais trabalharem direito. Foi feita agora uma investigação também aí de jornalistas com relação à filha do Fabrício Queiroz, né? A filha do Fabrício Queiroz, Natália Queiroz, que foi contratada para trabalhar na Câmara dos Deputados a pedido do Jair Bolsonaro, mas era ao mesmo tempo personal trainer no Rio de Janeiro, né? E parece que por tudo que conseguiram apurar, ela jamais pisou na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Afinal de contas, era personal trainer no Rio, tirava fotos, tudo muito bonito ali. Ora, se o Queiroz está tão preocupado assim em aumentar a eficiência do gasto público, fazer com que as remunerações aí se traduzam em salário de verdade, faça com que os funcionários formais, inclusive a filha dele, apareçam para trabalhar. É mais simples. Muito bem, vamos fazer mais uma tentativa. Agora sim, Vera Magalhães, você nos ouve? Eu ouço vocês, Silvio Navarro. Desculpem aí não estar por imagens, mas hoje eu tive um contratempo, então estou aqui por telefone. É mais uma versão diferente daquela dada por Fabrício Queiroz quando deu uma entrevista ao SBT, em que falou exclusivamente dos seus rolos, da compra e venda de carros. Até então não tinha entrado, mesmo que indiretamente, o Flávio Bolsonaro na equação, e agora ele entra. Ao dizer que gerenciava os salários dos servidores para contratar outros servidores na ponta e assim aumentar a base, a possibilidade de votos, portanto, do Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz pode até achar que está eximindo o deputado de qualquer responsabilidade, mas não está. Ele está trazendo o deputado para isso. Se essa rede de colaboradores atuavam junto à base eleitoral do parlamentar, usando os salários de outros funcionários do gabinete, você tem aí um uso de dinheiro público, porque salário é dinheiro público, para pagar cabo eleitoral. É disso que se trata e não de outra coisa. Ninguém acreditará que essas pessoas doavam uma parcela substancial do seu salário, alguns até 60% do salário, para que o Flávio Bolsonaro tivesse esses cabos eleitorais. Essa história não faz sentido, ela não diz lé com cré. É só chamar os outros colaboradores que vão começar a aparecer as pontas soltas desse novelo. Basta dizer que um que foi chamado há algumas semanas, do qual a gente falou aqui, o Agostinho, disse que dava o salário para o Queiroz para que rendesse dinheiro para ele próprio, para que voltasse na forma do investimento daqueles carros que o Queiroz dizia que comprava. Então, ele mudou a versão e ainda não combinou com os outros que estão começando a ir depor e
dizer, ainda baseados na versão anterior. Então, é um queijo suíço, essa versão, cheia de buracos, e não tem como o Flávio Bolsonaro não saber que acontecia no seu gabinete um esquema em que todo mundo depositava parte do salário para o Queiroz para que ele subcontratasse outras pessoas. Essas pessoas eram fantasmas, ninguém conhecia esses cabos eleitorais. Flávio Bolsonaro achava que o seu trabalho na base brotava por osmose, por geração espontânea, é isso? Não tem pé nem cabeça essa versão. Vamos para o Rio de Janeiro. Carlos Andreasa, segue você. Vocês sabem, ouvinte, pessoal da bancada, como Fabrício Queiroz definiu ao Ministério Público conceitualmente esta prática? Olha que beleza. Desconcentração de remuneração. Mas não nos iludamos com o jogo de palavras. Isto é a tal rachadinha. Mas é, segundo Queiroz, uma rachadinha nobre, com finalidade virtuosa, com espírito elevado. Uma justificativa típica do petismo. Qual seja, havia a operação, havia a recolha, ele concentrava esse dinheiro da rachadinha, mas não ia para o bolso do político. Não ia para o enriquecimento de Flávio Bolsonaro, mas para financiar o projeto. Para financiar o projeto político eleitoral de Flávio Bolsonaro, para ampliar a sua base. Isso acabou de dizer Queiroz. Ou seja, o dinheiro, e aí está a defesa possível que Queiroz faz de Flávio. O dinheiro não ia para o bolso do Flávio e ele não sabia de nada. Isto é o melhor que Queiroz pode oferecer a Flávio Bolsonaro. Não sabia nada sobre o que se passava no seu gabinete. Vejam se isso é possível. Então, vamos acreditar que Flávio Bolsonaro não sabia de nada. Ele saía para fazer campanha, saía para passear, saía para visitar a sua base eleitoral, o seu gabinete estendido, porque é disso que se trata. Aparecia um bando de assessor, esses que o Queiroz subcontratava, pagava de maneira informal, pagava por fora, e o Flávio achava aquilo tudo muito normal. Talvez nem mesmo percebesse, ocupado que era, o que estava acontecendo ali. Na versão de Fabrício Queiroz, essa que prospera agora, esta apresentada ao Ministério Público do Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro, senador da República, é um incompetente. E este é o melhor Flávio Bolsonaro que se pode tirar desse retrato. Honesto, dinheiro não ia para o bolso dele, mas incompetente, não sabia de nada. Tinha um gabinete enorme, que não funcionava, que as pessoas recebiam salário X e davam parte, destinavam parte para um caixa paralelo, e que aumentava a sua estrutura sem que ele percebesse. Um gabinete estendido. Quem vai acreditar nisso, minha gente? Eu não. Vera Magalhães, você tem mais um complemento sobre esse caso. Vamos lá. Tenho sim, Silvio, porque esse relatório do COAF, que mostra a movimentação de R$1.200.000 na conta do Fabrício Queiroz, ele compreende o período que vai de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. Portanto, não compreende período eleitoral. Falar em cabos eleitorais no período extra-eleitoral também é algo esquisito. E essa explicação não responde pelo fato de que nos 2 exercícios anteriores, a conta desse mesmo assessor movimentou espantosos R$5.800.000, vindos também de repasses de funcionários e de outras proveniências que provavelmente serão investigadas pelo Ministério Público. Então, essa história, ela não chega perto de explicar a enormidade de recursos que passeou por essa conta desse assessor, entrando, saindo, entrando em forma de depósitos em espécie, saindo em forma de dinheiro em espécie. Então, a gente vai assistir muitas outras versões ainda dessa mesma história. Versões que vão tentar tapar algo que é, como eu disse, um queijo suíço. Não era período eleitoral desse relatório do COAF. Em que trabalhavam esses cabos eleitorais? Isso pode? A Assembleia permite esse tipo de contratação
sem registro de assessores e por que esses outros assessores graciosamente doavam uma parcela do salário da que tinham direito sem que os deputados soubessem. A gente ainda vai ver muita contradição e bateção de cabeça nessa história. Sigo com você, Andreasa. Mas vejam o desdobramento dessa nova versão. E eu concordo com a Vera. Outras virão. Outras virão, inclusive, porque Flávio Bolsonaro agora está obrigado a falar a respeito. Porque ele está envolvido em um novo grau. A existência de um gabinete estendido. Mas vejam a evolução da coisa. Antes, Queiroz justificava a sua atividade como homem de negócios tratando de questões pessoais. Agiotagem, venda de carro, aplicação, sei lá. Naquela ocasião, tampouco Flávio Bolsonaro sabia. O que é comum é o desconhecimento de Flávio Bolsonaro. Não sabia em nenhuma versão do que se passava em seu gabinete. Agora a coisa evoluiu. Flávio continua, portanto, sem saber, mas o dinheiro acumulado, amealhado, ou parte dele, pela rachadinha operada por Queiroz, era reaplicada no mandato de Flávio Bolsonaro. Sem que ele soubesse. Sem que ele soubesse, é a linha, hein? Não importa o partido, hein? Esse pessoal nunca sabe. Não sabia de nada, né? E o curioso é que agora, por admissão do Queiroz, não sei se a história vai mudar, mas pela história que a gente tem atualmente, tem o quê? É dinheiro público do Estado brasileiro indo para financiar de maneira ilegal a campanha e o trabalho de eleitoral do Flávio Bolsonaro. Seria essa a nova era que os eleitores queriam quando votaram nos diversos candidatos?